Ela tomou uma decisão de ser dona do seu próprio destino. Parece ser muito fácil para nós que somos mais modernos, mas para ela, que vivia com uma família com pensamentos muito atrasados, essa mudança vai custar a sua própria vida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vou contar para vocês a história de Hatun Suruju, que também era conhecida como Ainur. A Hatun nasceu no dia 17 de janeiro de 1982 em Berlim, na Alemanha. A família dela é turca e curda. Os pais dela vieram de um vilarejo perto de Erzurum, na Turquia. E na Turquia eles eram pastores de ovelha e tinham uma vida bem simples. Essa era a casa onde a mãe da Hatun nasceu. A casa foi construída com pedras pelos próprios moradores da região. A família da Hatun era muito pobre e tinha muitas dificuldades financeiras. E por esse motivo, eles foram tentar a vida na Alemanha nos anos 70. Porque naquela época foi feito uma espécie de programa do governo para contratar mão de obra turca. E hoje em dia existe uma grande comunidade turca que vive na Alemanha. Então, já estabelecidos na Alemanha, a família Suruju começa a crescer. Eles tiveram 9 filhos, 4 meninas e 5 meninos. Todos eles viviam nesse apartamento aqui, então eram 11 integrantes da família e viviam apertados nesse apartamento de 4 cômodos. E a Hatun nasceu na Alemanha, em um país onde os costumes são muito mais modernos em comparação com os costumes do vilarejo lá da onde os pais dela vieram. Naquela época existia lá em Berlim uma escola onde todos os alunos eram turcos, mas é importante falar também que ali entre os turcos que viviam na Alemanha, muitos deles já eram mais modernos e tinham se adaptado muito bem à cultura lá e os costumes da Alemanha, o que era o contrário da família da Hatun, porque nós estamos falando hoje de uma família extremamente conservadora. E talvez por esse motivo que eles colocaram todos os filhos nessa escola, porque lá eles tinham contato só com turcos, então a família da Hatun não queria que os filhos se misturassem com os alemães. Bom, dentro da casa também as coisas eram bem complicadas, tá? Porque todas as mulheres eram obrigadas a usar o véu e quando tinham visitas dentro da casa ali da Hatun, as mulheres eram obrigadas a ir para outro cômodo e somente os homens poderiam conversar com as pessoas que elas não conheciam. E como que a Hatun lidava com a situação? Bom, ela amava muito a família dela, né? Sempre foi muito ligada com eles ali, mas mesmo assim ela não gostava das regras ali da casa e a partir dos 15 anos de idade ela começou a questionar muita coisa, então talvez por esse motivo os pais dela tiraram ela da escola porque ela estava ficando muito rebelde. E nessa mesma época também os pais dela fizeram um casamento arranjado. Sim, tá? Um casamento arranjado e forçado. Ela iria se casar com um primo que morava lá na Turquia. Então, em maio de 1998, a Hatun estava com 16 anos. Ela é levada lá para a Turquia para ser feito então esse casamento com o primo. E dizem também que quando a mãe dela estava ali preparando tal, né, o vestido, tudo aquilo, ela deu uma gilete na mão da Hatun. Por quê? Nós estamos falando aqui de famílias bem atrasadas, né? Então, na noite de núpcia, ela tinha que ter aquela mancha vermelha no lençol. Isso mesmo, gente. Então, por isso que a mãe deu isso ali. Para ela, de repente, se ela tivesse já dormido com outro homem antes, né, ela poderia fingir que isso nunca tinha acontecido. Respira fundo, tá? Que a história de hoje é bem complicada mesmo. Bom, ela se casa então com esse primo aí e os pais retornam para a Alemanha e deixam ela sozinha lá na Turquia com um novo marido. O casamento dela foi bem triste mesmo. Ela já engravidou ali nos primeiros meses de casamento e ao longo do casamento o primo machucava muito ela. Tá? E também, não só fisicamente, mas psicologicamente também, tanto que ela não aguentou e ela retorna para Berlim sem o marido. Então ela chega em Berlim novamente em abril de 1999. Ela está grávida, não tem dinheiro, não tem emprego nem nada, né? O que ela vai fazer? Ela vai para casa da família, então pedir que eles peguem ela de volta, né? Que ela possa morar então na casa dos pais. Os pais deixam ela realmente morar ali, mas com uma condição. Ela tinha que seguir todas as regras da família. O filho dela nasce em outubro de 1999. Ele se chama Can, que significa vida. E lembrando que o marido tá lá, né? Na Turquia ainda, mas aqui nesse ponto ela já tinha se divorciado legalmente do marido também. E ela fica morando ali na casa dos pais com o Can e a situação começa a piorar cada vez mais, porque lembrando
lembrando que era um apartamento minúsculo, as regras eram absurdas naquela casa e ela fica aí nessa situação aproximadamente 1 ano. Em abril de 2000, ela dá uma desculpa ali para a família, para ela conseguir sair de casa, e ela sai com o Jan no colo e ela vai para as autoridades pedir ajuda. Ela vai no Departamento de Serviços Sociais lá de Berlim e lá então eles dão a oportunidade para ela ir para um abrigo de mulheres e assim ela faz, o que deixa a família muito, mas muito zangada. Bom, depois de um tempo aí nesse abrigo de mulheres também, ela conversa lá com o pessoal do Departamento de Serviços Sociais novamente e eles conseguem colocar ela em uma espécie de um programa que é dado para as mães solteiras de lá, e nesse programa ela tem a oportunidade de receber um emprego e também ter onde deixar o filho Jan enquanto ela trabalhava, e também ela podia voltar a estudar. Então ela faz isso e ela retorna aos estudos, porque lembrando que ela não tinha terminado o ensino fundamental, porque os pais dela tinham tirado ela da escola. Então nesse ponto aqui, com a ajuda do governo lá da Alemanha, ela consegue começar a colocar a vida dela nos eixos, né? E nessa mesma época que ela está aí nesse programa de mães solteiras, ela conhece uma outra turca que também tem uma filha e está nesse programa aí, e as duas se dão muito bem e já se tornam ali melhores amigas. Essa turca que ela conheceu, que também era curda, ela era de uma família mais moderna. A família dela aceitou o divórcio lá com o ex-marido, só que ela estava lá nesse programa, eu acho que por causa de uma situação financeira, tá? Não porque a família não queria mais ela e tal. E essa turca, ela era muito mais moderna que a Hatun. Ela, por exemplo, ela não usava o véu, tá? E ela também ia na balada, né, nas festas. A Hatun nem sabia de existência, não sabia onde ficavam as baladas, porque lembrando que ela viveu a vida dela inteira naquela casa ali, né, fechada, sem poder ver pessoas desconhecidas. E é nessa época aqui também que ela vai dar uma virada de página na vida dela, porque a partir desse ponto a Hatun decide que ela não quer mais usar o véu e ela quer viver como todas as outras mulheres viviam lá na Alemanha. E ela continua, claro, trabalhando lá naquele serviço que o próprio governo da Alemanha conseguiu para ela. Então nesse ponto ela já tinha um dinheirinho a mais, e em setembro de 2000 ela sai lá do abrigo onde ela estava e ela vai para um apartamento onde ela vai morar sozinha, ela e o filho Jan. E no próximo ano, no ano de 2001, ela termina o ensino fundamental e então o pessoal lá do Departamento de Serviços Sociais dá uma outra oportunidade para ela. E eles oferecem um curso profissionalizante para ela, eles dão várias opções e ela escolhe ser eletricista. E isso aqui foi algo muito importante na vida dela, porque ela recebeu essa chance, né, de ter um emprego bom que daria um futuro ótimo para o Jan também. Então ela inicia os estudos lá em Berlim mesmo e ela vai ficar por lá, mas lembrando que a família dela estava na mesma cidade. E fofoca vai, fofoca vem, a família consegue descobrir aonde que ela está e consegue descobrir também que ela não está mais usando o véu. As irmãs, a mãe dela vão lá tentar falar com ela para tentar fazer ela colocar o véu de volta, mas ela não aceita. Os irmãos também vão começar a ligar para ela direto, ameaçando, chamando ela de P, aquelas coisas todas. E nesse meio tempo também ela vai acabar conhecendo um alemão, vai se apaixonar por ele, os dois vão ficar juntos. O alemão também se deu muito bem com o Jan, com o filho dela, mas essa relação ali vai ser complicada, porque as ameaças ali dos irmãos vão ser constantes. E também teve um dia que o irmão dela, um dos irmãos que se chama Mutlu, guarda bem esse nome que é bem importante, ele vai acabar encontrando com ela no ônibus ou no metrô de lá e ele vai dar um tapa na cara dela, assim, ou vários tapas, na frente de todo mundo. E então esse namorado ali, ele via que ao mesmo tempo que os irmãos ameaçavam ela, ela também tentava contato com a família, porque ela amava muito a família, principalmente a mãe, as irmãs também, tinham alguns irmãos que ela também se dava bem, então ela sentia muita falta deles e ela sempre tentava pedir perdão, mas não queria, claro, mudar, né? Aquela era a vida dela. Ela não ia voltar para casa, mas ela queria ainda o amor deles. Então, por mais que os dois se deram muito bem, esse relacionamento aí não vai dar certo e o alemão vai acabar terminando com ela e isso vai deixar ela muito arrasada. Então, sozinha novamente, ela continua ali tentando, né, contato com a família. Ela vai se encontrar secretamente com a mãe, com as irmãs e com um dos irmãos homens também, que ao contrário dos outros, ele era totalmente a favor dela, apoiava ela em tudo que ela fazia, mas esse irmão já tinha até saído de casa, tá? Porque ele também não aguentou as regras da
da família. E ela vai continuar a vida dela ali, né, estudando para ser eletricista. Ela começou num ponto ali que ela começou realmente a ficar com medo dos irmãos, de 3 dos irmãos. Ela queria sair ali de Berlim, porque talvez assim ela ia se livrar realmente deles, mas ela não tinha como sair de lá porque ela tinha que terminar esse curso. E como nessa época aqui ela já estava com muito medo e ela morava sozinha com o filho, ela pede para a melhor amiga dela, né, para se mudar e morar as duas juntas. E realmente a amiga dela acolhe, então todas elas moram também num apartamento bem pequeno durante algum tempo. E essa amiga, ela conta depois de entrevistas que era tão grande o medo delas que elas ficaram praticamente trancadas dentro daquele apartamento. Eu sei que para muitos de vocês deve estar confuso aqui o vídeo, porque é difícil a gente entender, né? Poxa, ela estava com medo dos irmãos só porque ela saiu de casa e tal. Bom, vamos entender agora o perigo que ela estava correndo. Então, ela era uma mulher divorciada, mãe solteira, e ela teve também namorados alemães, o que deixou a família dela muito zangada, porque, lembrando, é um homem que eles não arranjaram para ela, né? Então, o que normalmente acontece nesse tipo de situação? Bom, quando os homens da família percebem que a mulher fez algo que eles consideram errado, um dos membros da família tem o direito de tirar a vida dessa mulher, porque a família estaria desonrada. Então, tirando a vida dessa mulher, que seria a mancha, eles estariam ali restaurando a honra da família. Isso aqui nós estamos falando de atos em nome da honra, tá? Quem já assiste aqui os vídeos do canal já sabe do que eu estou falando, né? Tem uma playlist aqui cheia de vídeos iguais a esse. Então esse era o perigo que ela corria, tá? Risco de vida mesmo. Só que ela morava na Alemanha, onde os atos em nome da honra não são permitidos. Aliás, a família dela veio da Turquia, onde também os atos em nome da honra não são permitidos, tá? Isso aqui é crime nos 2 países. Então, eles tinham que fazer isso tudo escondido. Quando acontece isso, geralmente, o que a família faz? A família pede, obriga, na verdade, o homem mais novo da família a cometer o ato. Por quê? Esse ato tem que ser cometido pelo homem e o mais novo, caso ele seja preso, ele vai pegar uma pena, uma condenação muito menor do que as pessoas que já são adultas na família. E ela tinha um irmão que tinha 18 anos de idade. Essa idade lá na Alemanha é considerado um jovem adulto. Pode ser julgado também, mas ele pega uma condenação menor do que os maiores de 21 anos. Desses irmãos aqui, então, nós vamos falar somente de 3, tá? O irmão mais velho não se fala aqui na história e tem um outro irmão aqui no meio. Lembra que ela se encontrava com outro irmão? Que é esse irmão que apoia ela e que já saiu também da casa dos pais porque ele também não aguentou as regras ali da casa. Mas nós temos outros 2 irmãos e o de 18 anos, esses 3 aqui que são o problema. Um deles, que é o mais velho desses 3 aqui, se chama Mutlu. Guarda esse nome, tá? Porque vai ser bem importante na nossa história aqui. O outro se chama Alparslan, também guarda esse nome, e o de 18 anos se chama Ayhan. Então nós já entendemos aqui, né, o perigo realmente que ela corria. Bom, ela estava realmente desesperada já nessa época e ela vai na delegacia pedir ajuda. Ela chega lá e registra realmente esse BO, mas a polícia de lá não faz nada para ajudar ela. Então, como ela viu que a polícia não ia ajudar, ela então tomou mais uma decisão e ela enviou uma carta para o Departamento de Serviços Sociais explicando sobre os atos em nome da honra e sobre o perigo que ela estava ali correndo. E novamente ela não conseguiu a ajuda de ninguém. Então ela estava ali vivendo sozinha nessa situação aí apavorante e ela queria sair de Berlim o mais rápido possível, mas ela estava quase terminando o curso dela. Ela já tinha até uma proposta de emprego. Assim que ela terminasse o curso, ela ia pegar o filho dela, ia se mandar dali e desaparecer, ia para outra cidade trabalhar e viver a vida dela. Mas isso infelizmente não aconteceu, porque no dia 7 de fevereiro de 2005, faltavam 23 dias somente para ela receber o diploma dela. O irmão dela
Ayhan, de 18 anos, ele vai no apartamento dela visitar. E o Ayhan, apesar de estar falando ali que ele não concordava com as atitudes dela, ele era um dos irmãos que ela não tinha muito medo. Ela confiava nele. Então ele foi lá no apartamento dela, os dois conversaram e tal. Ela colocou o filho, o Jan, para dormir. E assim que ele dormiu, o Ayhan pede para ela ir até o ponto de ônibus com ele, que ele queria então voltar para casa. Era um dia frio, era fevereiro, então é inverno lá na Alemanha. Ela saiu somente com um casaquinho, saiu com a caneca de café ou chá que ela estava tomando na mão. Então era uma coisa que ela ia só sair, levar o irmão até o ponto de ônibus e voltar para casa. Só que esse irmão aí, ele conta depois, no depoimento dele, a gente não sabe se é verdade ou não, que ela teria falado para ele que era para ele parar de incomodar ela, de parar de se meter na vida dela e que ela iria dormir com quem ela quisesse. E ele conta que depois que ela falou isso, ele ficou ainda com mais raiva, tirou uma arma que ele tinha, apontou na cabeça dela e ali na rua mesmo, ele atirou 3 vezes. Logo depois que ele atira, ele foge do local. A rua estava totalmente vazia, tá? Não tinham testemunhas e também não tinham câmeras de segurança ali naquela rua. Parece que os vizinhos escutaram o barulho, chamaram a polícia, chegou então a polícia, a ambulância, mas não tinha como salvar ela, tá? Porque infelizmente eles encontraram a Hatun, que tinha 23 anos de idade, já sem vida lá no chão. E do lado dela estava a caneca quebrada. A polícia entendeu que ela morava próximo dali, que tinha intenção de voltar para casa logo. O pequeno Jan, que tinha 5 anos na época, foi levado para um abrigo e no dia seguinte a notícia de que a Hatun foi encontrada sem vida na rua estampou os jornais de lá. Mas a polícia não tinha ideia de quem teria feito isso. Só que isso vai mudar, porque nesse dia, então, 8 de fevereiro de 2005, o Ayhan, ele se encontra com a namorada dele, que se chama Melek. Ela era também turca, de uma família mais moderna que a dele. Então, os dois se encontram e eles acabam indo pro metrô. E no metrô, os dois se encontram com outro irmão dele, que é o Alparslan. Ele falou que o Ayhan que tinha tirado a vida da Hatun. E ele falou ainda que ele fez isso por convicção, ou seja, que ele tinha realmente cometido um ato em nome da honra. Ali naquela conversa, naquele dia também, eles falam mais sobre o assunto e esse irmão Alparslan ainda teria falado pro Ayhan: poxa, eu falei para você atirar somente uma vez, algo do tipo. A Melek, ela fica escutando tudo bem quietinha ali e ela consegue entender ali pela conversa dos dois como que tudo aconteceu. Então ela conta que o Mutlu que teria comprado a arma e o Alparslan estava lá no local também, que o Ayhan não estava sozinho não, tá? Ela conta então que o Alparslan que ficou vigiando a rua para ver se não tinha testemunhas ali por perto e foi ele que deu o ok pro Ayhan apertar o gatilho. Essa Melek foi muito esperta também, muito corajosa, tá? Porque ela ficou bem quietinha ali, né? Nos próximos momentos, escutando toda a conversa dos irmãos. E depois de um tempo, ela vai na delegacia e conta tudo pra polícia. E isso aqui vai mudar totalmente a vida da Melek também, tá? Porque ela era uma testemunha de um ato em nome da honra. Lembrando, isso aqui geralmente é cometido pela família e por também membros da própria comunidade. Então, ela não podia mais ir a público e ela não podia mais viver com a sua própria identidade. A partir do momento que ela entrou naquela delegacia, dali ela nunca mais voltou para casa. Bom, a mãe dela acabou se juntando ali com ela também e as duas foram colocadas no programa de proteção às testemunhas lá da Alemanha e depois daquele dia elas não puderam mais ver nem o pai da Melek, nem os irmãos também, porque eles tinham irmãos, né? Eles abandonaram a casa, abandonaram tudo para conseguir ali lutar contra os atos em nome da honra. Essa mulher foi muito corajosa, é a mãe dela também. E logo depois disso, é claro que a polícia vai atrás dos 3 irmãos e no dia 14 de fevereiro de 2005, os 3 são presos. O Ayhan, que tinha 18 anos, o Alparslan, que tinha 24 e o Mutlu, que tinha 25. E lá na delegacia, os 3 se declararam inocentes, mas isso aqui vai mudar alguns meses depois, tá? 7 meses depois, na verdade, no dia 14 de setembro de 2005, o Ayhan confessa,
então que foi ele que atirou na irmã, mas ele fala que ele fez tudo isso sozinho e que os irmãos não tinham nada a ver com isso e que a família também, a comunidade não tinham nada a ver com isso. Bom, o julgamento inicia no final de 2005. Durante o julgamento havia uma questão: será que ele agiu sozinho mesmo ou isso foi uma decisão da família? O Ayhan falou que a decisão foi dele e que ele fez tudo sem a ajuda de ninguém. A Melek deu o depoimento lá, ela teve que usar um colete à prova de balas enquanto acontecia o julgamento. Olha o perigo que essa menina correu. Ela falou que os 3 irmãos estavam envolvidos, então era a palavra dela contra a dos irmãos, porque não tinham testemunhas no local, lembra? No tribunal, a família ainda chega a gritar com ela. Isso foi a advogada de defesa que falou, tá? Que os irmãos gritaram e insultaram a Melek no próprio tribunal. E no final do julgamento, o Ayhan é considerado o único culpado. Os 2 irmãos mais velhos foram absolvidos por falta de provas. A sentença sai em abril de 2006. O Ayhan foi condenado a 9 anos e 3 meses de prisão, que é uma pena bem alta para um jovem adulto, e o juiz ordenou que logo que ele cumprisse a pena, ele seria deportado para a Turquia. Os irmãos foram libertados, então os 2 irmãos ficaram aproximadamente 14 meses na cadeia. Bom, no próximo ano, no ano de 2007, o pai da Hatun, que estava na Turquia, aliás, o pai dela, ele praticamente não vivia na Alemanha, tá? E quando tudo aconteceu, parece que ele não estava lá também, parece que ele estava na Turquia, porque ele tinha negócios por lá, e ele praticamente não ficou lá com a família. E nesse ano de 2007, o pai da Hatun acaba falecendo por conta de um câncer que ele tinha. E nesse mesmo ano de 2007 também é feito um pedido de apelação por causa dos 2 irmãos lá, né? Que ninguém tinha aceitado que os 2 irmãos não tinham culpa aqui nessa história, e realmente esse pedido foi aprovado. Então o tribunal ordena que seja feito um novo julgamento para os 2 irmãos. Só que tinha um problema muito grande. Logo quando os irmãos saíram lá da cadeia, que eles foram absolvidos do caso, os 2 pegaram a malinha aí, ó, para a Turquia, foram morar em Istambul. E as leis da Turquia não deixam que os outros países levem à força, né, os seus cidadãos para serem julgados em outros lugares. E durante muitos anos o governo lá da Alemanha vai tentar ainda pegar eles. E se um dos 2 irmãos tentassem entrar, né, na Europa por conta própria, em qualquer país europeu, eles seriam presos imediatamente porque tinha uma ordem de prisão internacional. Então, por esse motivo, é claro que os 2 ficaram quietinhos, né, aqui na Turquia. Bom, o Mutlu, ele chega também a negar o passaporte alemão dele, tá? Ele abdica disso aí, ele se torna então somente um cidadão turco e continua vivendo a sua vida normal lá em Istambul. Não estava somente o Mutlu e o Alparslan em Istambul, não, tá? Nessa época já tinham alguns outros integrantes da família que também tinham retornado para a Turquia, mas a mãe da Hatun continuava lá na Alemanha. E lá em Berlim, na Alemanha, também estava o Ayhan, que estava preso. E é tão engraçada essa parte aqui da história que, bom, na casa ali da família Surucu, os serviços domésticos eram feitos exclusivamente pelas mulheres, tá? Os homens sentam no sofá, não faz nada, mas enfim. Mas na cadeia, o Ayhan, ele era encarregado da lavanderia. Sim, ele tinha que lavar a roupa dos outros presos. E durante esse período que ele tá lá na cadeia também, ele vai ser entrevistado aí por um documentário muito bom, que eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas então, ele termina de cumprir a pena dele lá, e no dia 4 de julho de 2014, o Ayhan foi libertado e deportado para a Turquia. Essas aqui são as fotos do dia que ele estava no aeroporto. E anos depois disso aqui, também vai iniciar o julgamento lá na Turquia, tá? Porque a Turquia não extraditou os seus cidadãos, mas tem que julgar eles, né? Porque eles estavam ali suspeitos de ter cometido um crime em outro país. Então, um tempo depois, o julgamento dos irmãos vai iniciar aqui na Turquia. Bom, a Melek, que era a única testemunha, lembra? Ela não viu o que aconteceu, mas ela sabia como tudo aconteceu, porque os irmãos contaram para ela os detalhes do ato em nome da honra. Nesse julgamento aqui, a Melek não vai. Lembrando que ela já é uma pessoa com identidade diferente, então eu não sei se ela não foi encontrada ou se ela não aceitou ir. Mas então o julgamento inicia sem testemunhas. A acusação queria de 15 a 20 anos de cadeia para cada um deles, e no dia 30 de maio de 2017 sai a decisão. E novamente, os 2 irmãos foram absolvidos desse caso. Agora, só para recapitular aqui as pessoas que estavam envolvidas nessa história também. Bom, a Melek, ela sumiu realmente, tá? Ninguém sabe dela. Ela está com uma identidade nova aí. Naquele documentário que eu falei para vocês, ela também
também vai dar uma entrevista sem mostrar a imagem dela, e ela vai falar que até então, até quando o documentário foi gravado, ela ainda temia muito pela sua própria vida. A melhor amiga dela, que é turca e curda, também continua morando lá em Berlim. Ela não corre risco, tá? Mas ela conta que sofre muito, é claro, né, com a perda da Hatun, que até hoje ela não consegue acreditar que a Hatun está embaixo da terra, né? E por uma razão tão absurda. Agora, sobre o filho da Hatun, o Can, que na época que tudo aconteceu ele tinha 5 anos. Bom, eu não sei o que aconteceu com o pai biológico dele, lembra? O primo que ela casou lá, arranjado aqui na Turquia, né? Ninguém sabe dele, ninguém fala, nenhuma fonte aqui fala o nome dele e tal, mas acredito que ele não quis o filho, porque, né, não foi entregue a esse pai aí, tá? Logo que tudo aconteceu, a polícia realmente entregou o Can para um abrigo e ele foi levado para um lar temporário. Depois de 1 ano aproximadamente que a Hatun perdeu a vida, uma das irmãs dela vai tentar a guarda do Can. Só que esse pedido que ela fez da guarda vai a público lá na Alemanha, o que deixa todo mundo muito revoltado por lá. Fala que não, essa família aqui totalmente doida, não deem o Can para essa mulher, não. E realmente o pedido de adoção dela foi negado. Ela vai apelar por esse pedido aí mais uma vez 1 ano depois e novamente o pedido dela vai ser negado. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o Can, mas acredita-se que sim, que ele foi adotado por uma outra família. Eu espero realmente que ele esteja bem. Agora também vou contar para vocês algumas homenagens que foram feitas para ela, tá? Aproximadamente 3 anos depois de tudo que aconteceu, no local exato aonde aconteceu, que foi ali no meio da rua, lembra? Perto do ponto de ônibus, eles colocaram essa pedra aqui com uma placa. E no aniversário da morte dela, ativistas se juntam nesse local para prestar uma homenagem a ela e a todas as outras mulheres que perdem a vida nesses atos em nome da honra e também as mulheres vítimas de casamentos forçados. E só um detalhe sobre essa placa aqui, infelizmente eles cometeram um erro, tá? A placa diz que ela nasceu em 1983, mas tá errado, ela nasceu realmente 1 ano antes, ela nasceu em 1982. Bom, eles também fizeram outra homenagem e colocaram o nome dela em uma ponte lá na Alemanha, em memória de Hatun Surucu e de todas as mulheres afetadas pela violência. Teve um documentário que foi feito, que é esse aqui que eu tô colocando na tela para vocês, que é muito, mas muito bom. E lá vocês encontram as entrevistas com o Ayhan e com os outros integrantes da família também. Outra coisa também que eu quero indicar para vocês aqui, que também foi feito mais ou menos baseado aqui nessa história, foi um outro filme, que na verdade ele fala mais sobre os atos em nome da honra, e é muito interessante de assistir para entender mais como eles funcionam. Mas tem um outro filme ainda que também foi feito baseado somente na história dela, e esse filme é muito, mas muito bom. Gente, eu assisti o filme 2 vezes na mesma semana. Acho que na verdade eu assisti ele uma vez e depois de um dia eu assisti ele novamente. Ele é realmente muito bom. É esse que eu tô colocando aqui na tela para vocês. E lá no filme também conta exatamente os detalhes. Eu não sei se eles colocaram alguma coisa a mais, porque nos filmes que são baseados, geralmente eles colocam algo a mais, então teve alguns detalhes que eu não coloquei aqui no vídeo, porque eu não encontrei nos jornais da época aqui que eu li sobre o assunto, não estava falando exatamente isso. Mas realmente o filme é muito bom e lá também vocês encontram algumas imagens dela que o filme usou, da vida real dela também. Agora, antes da gente terminar de falar sobre essa história aqui, é muito importante falar que eu sei que muitos de vocês já sabem que eu moro aqui na Turquia, né? Já há muitos, mas muitos anos eu moro aqui na Turquia. Vai fazer 14 anos que eu estou aqui já. E eu já recebi muitos comentários das pessoas aqui mesmo no YouTube perguntando: nossa, você não tem medo de morar aí? Não, aqui na Turquia é um país muito tranquilo, tá? Ele é muito mais moderno do que outros países que eu falo aqui dos atos em nome da honra. Por exemplo, as mulheres aqui, nós não somos obrigadas a usar o véu. Mesmo sendo muçulmana, você não é obrigada a cobrir a sua cabeça, cobre quem quer. E aliás, hoje em dia tem muitas turcas que não cobrem o cabelo, tá? As mulheres podem trabalhar, vida normal que segue aqui. Mas os atos em nome da honra acontecem aqui também, infelizmente, num número muito menor do que outros países aqui da minha região. Por quê?
porque aqui é considerado realmente um crime, aqui não existe a lei do perdão. Quer saber mais sobre a lei do perdão? Eu falei nesse caso aqui, que é um país onde existe a lei do perdão, vai assistir que esse caso também é bem interessante, mas aqui não existe isso. Aqui, se você for pego, você vai para a cadeia, sim, e possivelmente você vai pegar a prisão perpétua. E isso aqui faz uma diferença muito grande, né? Porque você tendo ali uma lei que proteja, né, as mulheres, para que esse tipo de ato não aconteça, o número de casos, é claro, que diminui. Mas mesmo assim, eles secretamente, eles tentam sim fazer. Não só aqui, mas em outros países mais modernos também. O que acontece é aquele erro da polícia muito grande, né? Porque foi isso que aconteceu. Foi para um país onde não acontece muito esses tipos de atos, então ela vai na polícia, pede ajuda, mas a polícia pensa, poxa, não, mas ela tá aí com idade de 20 e tantos anos, de repente ela é só uma adolescente revoltada, imagina, a família dela não vai fazer isso contra ela. Vai sim. Por isso é importante a gente estar sempre falando aqui sobre os atos em nome da honra. Compartilha esse vídeo para mim, se puder, compartilha a playlist inteira aqui de atos em nome da honra que eu tenho aqui no canal, porque mais pessoas precisam ficar sabendo, né, desse tipo de ato aqui, para que então essas pessoas possam reconhecer possíveis vítimas e salvar elas antes do pior acontecer. Se você ficou aqui até o final do vídeo também, eu me agradeço muito se você puder deixar o seu like para me ajudar aqui na divulgação do canal, dos vídeos em geral. E também, se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.